Salve, salve pessoal! Olha eu aqui de volta aqui trazendo mais um videozinho para vocês aí, falando sobre, ainda né, falando sobre algumas coisas que eu pensei, né, sobre toda essa bagunça do Ramon, né, de quem tá falando de quem que é culpa, culpa do Ramon, culpa de não sei quem, de técnico e tal, né? Então isso aí é muito complexo, né? Na verdade, assim, hoje eu vim falar do que eu penso, sim, também, do que eu vejo, eu acompanho, e ao mesmo tempo eu acompanho outros tipos de conteúdos que é muito voltado a, querendo ou não, acredito que é o que o Ramon vem passando também, eu acredito que seja um dos, não sejam os maiores, mas assim, eu acredito que está muito ali, quase um dos maiores problemas do Ramon, por ele estar nessa situação, né, que chega em época de finalizações, em épocas de ele tomar decisões. Então isso é muito importante. Já vou falar desde já. Eu acompanho bastante, né, não só a parte da psicologia, mas também da parte da neurociência. O que é neurociência? Neurociência praticamente é o estudo do cérebro humano. Então, mais ou menos assim, resumindo, meio que você tentar entender como que o seu cérebro funciona. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. A maioria das vezes, você quer uma coisa, seu cérebro, você quer uma coisa, porém o seu cérebro quer outra. Por exemplo, na ciência, na neurociência, dizem que o nosso cérebro, ele é meio que, ele é preguiçoso. Então você pode ver, muitas das vezes, o nosso querer, nós queremos, por exemplo, nós engordamos. A gente quer começar uma dieta, a gente quer ficar bem esteticamente, porém, por exemplo, você chega e fala, semana que vem, segunda-feira eu começo. Vamos supor que hoje é quarta-feira. Semana que vem, segunda-feira eu começo. E aí você tá na tecla que não, vou começar segunda-feira que vem, segunda. Só que aparece algum imprevisto, alguma reunião, alguma coisa que você pode decidir quando você vai fazer. E aí a pessoa fala, vamos marcar segunda-feira, tal, tal, tal. Então, se você não dá prioridade para essas suas coisas, né? Então você vai justamente vai colocar essa sua reunião na segunda. Por quê? Porque querendo ou não, quando chegar na segunda, você já tem algo pronto na sua mente preparado para dar essa desculpa. Hoje eu não consegui iniciar a minha dieta porque eu tive uma reunião. Então você entendeu que é automático que se diz meio que você auto se sabota, porque é o que eu falei. Você quer algo, só que sua mente quer outra. E isso aí vulga muito da parte da psicologia também. Eu vou deixar rolando aqui esse videozinho do Ramon, que eu acredito que todos vocês viram aí, né? Ele se pintando aí e tal, que ele meio que deu um relato de meio que de antes, durante e depois do Arnold Classic, né? Que todo teve esse alvoroço, principalmente essa derrota dele. Então, como eu já comecei a falar sobre essa parte de psicologia, neurociência, é uma das coisas que eu venho, não digo estudando muito não, mas eu venho procurando bastante. Como eu acompanho bastante YouTube, acompanho bastante canais, tanto que eu indico muito quem tem curiosidade de querer saber sobre esse assunto, ou se não conhece, né, vai lá conhecer, que é o Pedro Calabres, que ele é um neurocientista, ele é muito, muito bom, ele dá palestra em faculdades, em um monte de lugares. Eu acompanho o canal dele, o nome do canal dele, inclusive, eu vou deixar na descrição. O nome do canal dele é Neurovox. E ele ensina muito sobre isso, né? Ensina sobre o nosso comportamento, como devemos nos comportar diante que o nosso cérebro pede. E ele mesmo falou que não é dessas partes, vamos lá. Isso era uma necessidade, não é porque tu escolheu. Tu achou que, tu falou, eu preciso descansar, eu preciso priorizar outras coisas. O que passou ali na tua cabeça? Muita coisa estava aparecendo para gente, né? Nossa parte empresarial, vamos falar assim. Então eu tinha muita ocupação com a Vitória, minha esposa. Então nossa dedicação também era para fazer as coisas para dentro de casa, né? Nossa filha também estava vindo já. E a gente acabou usando esse tempo também para descansar, sabe? Focar nas coisas em casa, descansar um pouco.
E eu acabei estendendo um pouco, né, esse descanso, porque eu não tinha tanta certeza se eu ia ou não pro Arnold. E foi meio que, vamos no Arnold, então aí a preparação começou. Essa falta de certeza, essa falta de convicção, tipo, quero fazer o Arnold, ela não existiu no Olímpia, né? Ela não existiu essa dúvida. Essa dúvida existiu no Arnold. Tu tava em algum momento, tipo, sem tesão para essa preparação, ou desmotivado? Yes. Então, gente, nessa parte quando ele falou, o Eduardo Corrêa estava aí perguntando para ele, né, como que foi esse negócio de se preparar, querer se preparar para o Arnold, né, sim ou não. Você vê que ele mesmo falou que desde o Olímpia ele não sabia se ia participar ou não. Aí, claro, é óbvio que ele tem que ter uma folga, mas ele falou que devido a algumas coisas, alguns trabalhos, né, deles, e depois, em geral, ele acabou estendendo um pouco mais, porque ele não tinha certeza se ia participar do Arnold ou não. Esse é um ponto também que eu queria colocar, eu vou tentar dar uma resumida, senão o vídeo vai ficar muito curto. Relacionado a esse ponto, eu estava conversando esses dias aqui com meu cunhado, que meu cunhado também gosta muito, participa, ele treina, ele acompanha muito o Renato Cariani, todo mundo, né? E aí foi quando ele falou uma coisa e me veio na cabeça, eu pensei, eu falei assim, isso daí pode fazer um sentido sim. Que é o quê? Que assim, todo mundo já meio que já entendeu que o Ramon, na parte psicológica, ele não é tão forte. Tanto que você vê que ele se abala com as críticas em gerais, ele fica bravo com as críticas em gerais da internet. Tanto que você vê que ele já meio que se adaptou a isso. Meio que pré-contest, ele já praticamente se fecha, ele não entra nas redes sociais e você vê que ele mal fala com os outros. Isso é um costume dele. Por quê? Porque ele sabe que pode vir 99 elogios, porém se vir uma crítica, já derruba ele, dependendo dessa crítica. Então essa parte psicológica do Ramon, eu acredito que seja muito fraca. E uma das coisas que meu cunhado tocou no assunto, eu falei assim, pior, faz sentido. Que assim, pelo fato do Ramon, você vê que em muitas coisas, ó, o Ramon ele não é tão bom, ele é meio fraco na parte psicológica. O Ramon, você vê que em geral ele não tem um espírito de liderança. Você vê de diferença entre ele e o Siban no palco, ou atuando em geral. O Ramon, como ele veio lá do Acre, não sei como que era a vida dele em questão de estudo, mas você vê que a atitude dele, você vê que é uma atitude que, tipo assim, não é proativo. Então ele precisa de pessoas em cima dele para poder estar trabalhando em cima dele e falar, não, Ramon, você tem que fazer isso. Ramon, tem que fazer aquilo. Por exemplo, numa tecla onde que eu sempre estou batendo ultimamente. Cadê uma pessoa para poder bater na tecla de ele aprender o inglês, para ele poder estar lá? Porque se ele manja falar inglês, ele ia fazer muito mais entretenimento, e isso é o de menos, né? Mas uma coisa que me pegou, que pelo fato justamente que o Ramon ele é muito levado a quem que leva ele para algo, quem que direciona o caminho para ele, eu acredito muito que como está tendo muitas essas mudanças de marcas, que nem agora acabou de o Balestrin, Cariani, mó galera lá para Growth Suplementos, né? Então tava todo mundo na Max, agora ficou um grupo dividido. Eu acredito muito que isso daí também deve ter abalado o Ramon, porque assim, até então era todo mundo time, todo mundo uma família. O Renato Cariani, como ele respeita muito o Renato Cariani, como ele respeita muito o Júlio Balestrin. Então acredito muito que saindo esse time, meio que querendo ou não deixou ele abalado. Ele meio que se sentiu inseguro de tipo, quem é que vai me dar o suporte? Por mais que ficaram pessoas de nome, o Faixa ficou junto com ele, porém nos vídeos dava para ver que ele ficava quietão e dava para ver que ninguém, meio que falando assim, se atrevia a falar com ele porque, não quer falar. Agora, eu sei, você sabe, tanto como o Júlio Balestrin ou o Renato Cariani, se fosse para falar algo, falar, ó, Ramon, você vai ter que fazer algo assim, 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 ele não ia questionar, porque ele sabe que ele respeita o Renato Cariani, porque o Renato Cariani sabe o que está fazendo, então ele iria fazer, de uma forma tipo de hierárquica. Então ele iria fazer. Então, como ultimamente mudou muito esse time, está muito bagunçado,
digo bagunçado assim, mas o que mostra um pouco não tá, né? Você vê que um para lá, um para cá, muda muito, então isso aí meio que é um aspecto tipo de família. Então, quando pode ver, quando um casamento tem, o casamento tem filhos, quando se separa, querendo ou não, tem essa divergência, esse trabalho com as crianças, de explicar por que que separaram, querendo ou não, o Ramon, como ele é muito assim, eu acredito muito que ele se abalou nessa parte. Então, não tinha alguém para poder falar, que nem ele falou do Arnold. Ah, e eu decidi de última hora. A gente sabe que nem eu falei do negócio de descanso, que ele falou sim. Mas se tivesse alguém ali de pulso firme com ele ali, no Olímpia, antes do Olímpia, eles já tinham feito a preparação do Olímpia. Oi, aí, você vai pro Arnold ou não vai? Ah, eu vou, beleza. Então, de lá, já sabe que vai fazer tanto tempo de descanso e de lá já vai poder se organizar para o Arnold, entendeu? Então, como eu acredito que não tinha Renato, esse time, essa bagunça de vai e não vai, quem é que vai ficar com ele ou não, e querendo ou não, até nessa parte de sintonia é ruim, porque ele não sabe quem que vai ficar com ele, então ele não tem uma certeza de quem é que vai ser, se o cara é bom ou não é, lá, ainda bem que ele ficou com faixa, então eu acredito que isso daí bagunçou muito a cabeça dele, da parte psicológica. Então eu acredito muito que ele precisa ter um time bom, mas um time fixo. Como todo mundo vinha falando, em questão de treino de pose, ele tem que ter uma pessoa só falando para ele que ele tem que pousar. Porque antes tinha uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando. Então ele nunca sabia qual que era qual. Isso bagunça muito a cabeça dele. Então você vê que até hoje ele está batendo na tecla de pose. Mas só que o Eduardo Corrêa já está falando para ele um monte de vezes. Mas acho que isso aí é coisa psicológica. Você vê que no palco, por mais que ele tá depletado, todos os atletas estão depletados, mas você vê, o Ramon ele tava ali, ó, tipo, não querendo entrar, tava de boa, nem sorria, tal. Isso é muito ruim para a visão dos árbitros, muito ruim. Então, não é à toa que eu acho que pela mente, tudo do jeito que ele tava, ele não entrou bem, né? Entrou pior do que o Olímpia, isso não é péssimo para os árbitros, E aí ele pousou mal, péssimo para os árbitros. Então, como no vídeo passado eu disse, eu ainda assim bato na tecla que o Ramon ganhou, porém, que nem eu falei, não ganhou naquela que todo mundo tava pensando de unânime. Então ganhou tipo 10 pro Ramon, 9,5 pro Wesley Vissers. Ou vamos supor que seja que ainda na final o Ramon empatou ou ganhou de metade ali. Mesmo assim, eles não iam dar a vitória pro Ramon, porque o Ramon não trouxe nada atrativo para os árbitros. Então os caras devem ter pensado, mano, vamos dar, como tá bem acirrado, vamos dar a vitória pro Wesley. Por quê? Porque você viu, no Olympia Better, já teve mais um para poder fazer entretenimento, e agora mais um, quer dizer, agora tem 4 para fazer marketing e entretenimento no Olympia. Então vai ser uma briga muito mais top, porque vai ter o Wesley Vissers na parada. Não vai ser aquela coisa mais monótona, aquelas coisas mais paradas que era só Sebum e Ramon na final, entendeu? Então agora vai ser separado o top 3 da final. Então, gente, eu digo, essa parte psicológica é muito importante, não só para o atleta, não, é para todos. Porque eu vivo isso na minha vida. Eu sei que muitas coisas, a minha mente, né, meio que quer deixar eu na zona de conforto. Mas só que se eu ficar na zona de conforto e não tiver ninguém para me dar apoio, isso é muito ruim. E eu lembro que esse Pedro Calabres, quando eu estava falando em questão de esse negócio do que você fala para as pessoas, ele falou assim: um dos piores elogios que você pode dar para o seu filho, depois que ele tirou um 10 na prova, você fala, nossa filho, parabéns, você é muito esperto, parabéns. Ele falou, não, sabe por quê? Porque toda vez que você for ficar falando para uma criança ou para o filho que ele é muito inteligente, ele é muito esperto, querendo ou não, cada vez mais ele vai deixando de estudar. Por quê? Porque na mente dele, ele já está dizendo, ah, eu sou inteligente, eu não preciso estudar. Eu não preciso estudar. Então, não. Você tem que falar o quê? Parabéns, meu filho. Pô, continua assim. Continua sempre se esforçando, que cada mais objetivos difíceis que for vindo para você, você vai conseguindo. Mas você tem que sempre continuar estudando para você ser essa pessoa exemplar. Então, você entendeu os tipos de conselhos que você pode dar para uma pessoa? E eu acredito que o Ramon é a mesma coisa. Como não tinha ninguém para falar algo, ou vamos supor, o Ramon já meio que entrou naquela zona de conforto, porque já era campeão, e então, tipo, ele não sabia o que queria, não tinha ninguém pulso firme para poder falar isso para ele. Então, querendo ou não, isso daí acabou meio que abalando a cabeça dele. Ele meio que ficou com aquele ar de superioridade,
porque ele já era o campeão, então meio que já foi naquela de tipo assim, ah, mano, eu sou campeão, todo mundo já tá decidindo o segundo lugar. Então ele não foi com garra, porque meio que já achava que poderia ganhar. Então não foi com garra, não fez nada, você vê as poses, errou muito nas poses, chegou muito mais flat, chegou pior do que o Olímpico, eu já falei. Então isso, parte psicológica, vulga muito. E uma das pessoas que eu mais admiro em questão de mindset do Brasil é o Eduardo Corrêa. Para mim, ele é o melhor de todos. Pode ver que o que ele fala, tudo bate, tudo bate. Então, gente, vamos parar e a gente prestar mais atenção, não só no Ramon, mas na nossa vida mesmo, que assim, por mais que tá falando que é bodybuilding, fisiculturismo, mas é físico, só que, meu, não sei quantas porcentagens eu posso falar, mas em torno de 70% é mente, 30% é corpo, porque se você não tiver com a mente boa, não é, o corpo vai, tudo bem que você está estimulando, mandando estímulo, porém o corpo, a mente manda os impulsos negativos. E impulsos negativos não deixam o seu corpo evoluir. Então, tais coisas que era para estar absorvendo, não vai absorver 100% porque o seu corpo está ruim psicologicamente. Então, o psicológico isso divulga demais, demais, demais na parte do ser humano. O seu corpo aceita muito mais o que você vai dar para ele no psicológico. Então, por isso que o bodybuilder, eu acredito que mais para frente deveria ter. Todo bodybuilder profissional que está nessa área do Ramon deveria ter um psicólogo esportivo do lado dele. Sempre, tipo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, ele tinha que estar fazendo umas consultas, porque isso é muito importante para o bodybuilding. Muito importante. Tá? Era só isso que eu queria dizer. Eu sei que eu acho que eu estendi um pouco aí, mas eu sei que esse papo aqui é muito importante, não só para o Ramon, mas para todos, né? Que tomem conta da sua mente, tomem conta que a parte psicológica do seu corpo, a parte mental, para você entender o seu corpo como funciona, isso daí é muito importante para o seu físico. Tá bom, gente? Desde já, obrigado. Desculpa aí, tá fazendo o áudio um pouco comprido, mas eu acredito que esses tipos de conteúdos informativos para todos vocês, principalmente os bodybuilders que estão aí na batalha, nunca se esqueçam que não é físico. A maior parte é psicológico. Então busquem ajuda psicológica que vocês precisam. Tá bom, gente? Desde já, obrigado e não se esqueçam de se inscrever, tá? Toca no sininho aí e dá o like aí para que esse vídeo chegue mais para mais pessoas, porque vídeos assim é muito importante, vídeos informativos é sempre bom a gente compartilhar. Tá bom, gente? Desde já, obrigado, fiquem com Deus aí, valeu!